Por que pregar a ira de Deus? O grande reformador de Genebra, não é, João Calvino, ele disse certa vez sobre a pregação, que a pregação é a exposição pública das Escrituras pelo homem enviado por Deus, na qual o próprio Deus está presente em julgamento, juízo e graça. Então, o ministério de púlpito fiel requer a declaração de julgamento e graça, do juízo e da graça. Então, a palavra de Deus, ela é uma espada afiada de 2 gumes, que amolece e que endurece, que conforta e que aflige, que salva e que também condena. Então, a pregação da ira divina serve como um pano de fundo de veludo negro que faz com que o diamante da misericórdia e da graça soberana de Deus brilhe muito mais do que milhares e milhares de sóis. Talvez a graça de Deus não seja algo que está capturando a imagem, a imaginação, o coração e o deleite do coração da maioria dos cristãos hoje, porque eles não conseguem ver a graça de Deus como ela realmente é, ao não conseguirem verem o que eles realmente são. Então, é sobre a tela escura da ira divina infinita, que o esplendor da sua graça salvadora, soberana, se irradia mais plenamente. Então, pregar a ira de Deus mostra de maneira brilhante sua misericórdia para que os pecadores, a quem ele quiser mostrar soberanamente a graça, já que todos merecem a sua ira, essa pregação da ira de Deus que mostra quão brilhante é essa misericórdia soberana. Talvez a falta dessa pregação tenha feito pessoas a terem dificuldade com as doutrinas da graça, não é? Então, como trombeteiros nas muralhas de um castelo, avisando sobre um desastre iminente, os pregadores, eles devem proclamar todo o conselho de Deus. E só é um verdadeiro pregador quem prega todo o conselho de Deus. Aqueles que estão nos púlpitos devem pregar todo o corpo da verdade das Escrituras, o que inclui a ira soberana e o amor supremo e soberano de Deus. Eles não podem escolher o que pregar e o que querem pregar. Dirigir-se à ira de Deus nunca é opcional para um pregador fiel. É um mandato divino para ele. Então, tragicamente, a pregação que trata do julgamento, do juízo, da ira iminente de Deus está ausente de muitos púlpitos contemporâneos. O que está sendo pregado é o humanismo secular, e como o humanismo secular poderia falar sobre a ira e culpa infinita? Sequer existe culpa real no humanismo secular, na psicologia secular. Os pregadores, eles se desculpam sobre a ira de Deus, senão é que estão totalmente silenciosos sobre ela. A maioria dos pregadores falam da ira de Deus como que se estivessem pedindo desculpa, e, na verdade, grande parte não fala absolutamente nada sobre ela. Eles estão falando sobre autoestima e uma agenda mais sensível para o coração duro e escuro do homem que despreza seu Deus. Então, a fim de magnificar o amor de Deus, muitos argumentam que o pregador deve minimizar a ira de Deus, mas omitir a ira de Deus é obscurecer o seu maravilhoso amor. Estranhamente, é impiedoso reter a declaração da vingança divina, porque pregar a ira divina é então tão necessário. Em primeiro lugar, o caráter santo de Deus exige isso. Uma parte essencial
da perfeição moral de Deus é seu ódio perfeito ao mal, ao pecado, não é? A ira de Deus é a santidade de Deus ativada contra o pecado. Se você tirar a sua ira, você está tirando a sua santidade. Deus é um fogo consumidor, como Hebreus 12, 29 diz, que sente indignação todos os dias, como os Salmos 7, verso 11 diz, sente indignação todos os dias para com os ímpios. Deus odeia a maldade, diz o Salmo 45, 7, e ele está irado contra tudo o que é contrário ao seu caráter perfeito, ao seu valor infinito, manifestado em seu Filho. E ele irá, portanto, destruir, como diz o Salmo 5, 6, pecadores no dia do juízo, destruir, entre aspas, né? Manifestar sua ira plena. Então, todo pregador, ele deve declarar a ira de Deus ou vai marginalizar sua santidade, marginalizar seu amor e marginalizar a sua justiça. E é o que tem sido feito. Porque Deus é santo, ele está separado de todos os pecados e totalmente oposto a todo pecador. Porque não existe pecado fora do pecador. Pecado são os atos dos pecadores, não é? Porque Deus é amor, ele se deleita na pureza e deve necessariamente odiar tudo o que é profano, não é? Porque Deus é justo, ele deve punir o pecado que viola a sua santidade. Em segundo lugar, o ministério dos profetas exige exige essa pregação. Os profetas da antiguidade, frequentemente, eles proclamavam aos seus ouvintes, por causa da sua contínua maldade, e eles eram avisados que estavam acumulando para si a ira de Deus, como por exemplo em Jeremias 4:4. No Antigo Testamento, mais de 20 palavras diferentes são usadas para descrever a ira de Deus. E essas palavras, elas são usadas em suas várias formas, um total de 580 vezes. Então, repetidamente, os profetas, eles falaram com imagens vívidas para descrever a ira de Deus desatada ou derramada sobre a maldade. E o último dos profetas, que é João Batista, falou da ira vindoura em Mateus 3:7. Então, de Moisés ao precursor de Cristo, houve uma contínua tensão de advertência ao impenitente da fúria divina que o aguarda. Em terceiro lugar, a pregação de Cristo e do Evangelho exige isso. Ironicamente, Jesus tinha mais a dizer sobre a ira divina do que qualquer outra pessoa na Bíblia, e disse: nosso Senhor falou mais sobre a ira de Deus do que sobre o amor de Deus. Jesus advertiu sobre o inferno de fogo em Mateus 5:22 e a destruição eterna em Mateus 7:13, onde há choro e ranger de dentes para sempre, em Mateus 8:12. Nós podemos continuar mencionando, mas simplificando, Jesus era um pregador do fogo do inferno e da condenação. Os homens nos púlpitos fariam bem em seguir o exemplo de Jesus como pregadores, seguir o exemplo de Jesus em sua pregação. Em quarto lugar, a glória da cruz exige isso. Cristo sofreu a ira infinita de Deus por todos os que o Pai deu a ele, por todos os que o invocassem, e todos os que o Pai deu a ele o invocarão. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Se não há uma ira infinita divina, não há necessidade da cruz, muito menos para a salvação das almas perdidas. Então, de que os pecadores precisam ser salvos? Somente quando reconhecemos a realidade da ira de Deus contra aqueles que merecem julgamento, é que nós descobrimos que a cruz é uma notícia tão gloriosa, que nós cantamos quão maravilhosa é a mensagem da cruz.
Mas muitos, entre aspas, pulpiteiros, não é? Nem vamos chamar de pregadores hoje, se orgulham de ter um ministério centrado na cruz, dizem eles, mas raramente ou nunca pregam a ira divina. Isso é uma violação da própria cruz. Paulo disse que pessoas assim esvaziaram a cruz de Cristo de todo o seu significado. E, em quinto lugar, o ensino dos apóstolos exige isso. Aqueles diretamente comissionados por Cristo tinham um mandato de proclamar tudo o que ele ordenou, como está em Mateus 28, 20. E isso exige proclamar a justa indignação de Deus para com todo pecado. Não é? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele avisa os descrentes sobre o Deus que inflige ira, em Romanos 3, verso 5. E declara que somente Jesus pode nos livrar da ira vindoura, em 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Pedro, por exemplo, escreve sobre o dia do julgamento e da destruição dos ímpios, em 2 Pedro 3,7. O apóstolo Judas aborda a punição do fogo eterno, em Judas 7. João, não é? O apóstolo do amor, descreve a ira infinita do Cordeiro, em Apocalipse 6, 16. Então, claramente, os escritores do Novo Testamento reconheceram a necessidade de pregar a ira de Deus. Os pregadores não devem se esquivar de proclamar a justa ira de Deus aos pecadores que merecem o inferno, e todos os pecadores merecem. Deus fixou um dia em que ele julgará o mundo com justiça, é o que Atos 17:31 diz, e esse dia já está surgindo no horizonte. Como os profetas e apóstolos, e até mesmo o próprio Cristo, nós também devemos advertir os incrédulos sobre esse dia terrível que se aproxima e obrigá-los, não é, a fugir para Cristo, o único que é poderoso para salvar da sua própria ira, porque ele recebeu em si mesmo essa ira infinita, a ira do Deus eterno. É por isso que é impossível pregar o Evangelho sem pregar a ira infinita de Deus. Deus nos deu uma geração de pregadores fiéis ao Evangelho e não à nossa cultura. Amém, queridos? Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.